Oi, olá gente, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje a gente vai ver vídeos de outro youtuber. Então vamos nessa. Tá porra, vem. Que pertenciam a homens que morreram antes dos 45 anos. Todos perderam suas cabeças, que foram enterradas com eles, às vezes em seus peitos, às vezes entre as pernas. Os cientistas não sabem ao certo por que a maior parte dos esqueletos do Grifiel Terrace foram decapitados. Eles datam do século II ao IV, quando a área fazia parte do Império Romano. Como os homens eram particularmente altos e mostravam sinais de trauma, os cientistas criam que podem ter sido gladiadores, ou militares. A análise genética de 7 dos indivíduos decapitados constatou que 6 eram da Grã-Bretanha, enquanto um pode ter vindo do Líbano ou da Síria. Evidência de guerra. Cerca de 10.000 anos atrás, algo terrível aconteceu no que hoje é o Quênia. 27 pessoas, homens, mulheres e crianças, morreram de trauma. Seus ossos, descobertos em 2000 dos sedimentos do lago Turkana, mostram marcas de armas contundentes, como machados, e de projéteis afiados, como flechas. Os arqueólogos pensam que, dado o tamanho do grupo, o ataque indica guerra em vez de disputa doméstica violenta. A mulher mostrada no vídeo foi encontrada com os 2 joelhos quebrados e as mãos estendidas na frente do corpo, levando a especulações de que pode ter sido amarrada. Poço da Morte. Trabalhadores de um projeto imobiliário na França descobriram algo verdadeiramente chocante em 2012. Um poço de 2 metros de profundidade e 1,5 metro de diâmetro, cheio até a borda com ossos de braços e dedos cortados, bem como esqueletos de bebês, crianças e adultos. Os pesquisadores descobriram pelo menos 7 ossos de braços superiores, incluindo um de um adolescente. No topo dos membros amputados, 7 corpos foram atirados ao poço, incluindo o de um homem de meia idade com um braço decepado e uma pancada na cabeça. Estes ossos remontam cerca de 5.335 anos. Os esqueletos provavelmente eram de vítimas de guerra. Alguns também podem ter sido executados em uma espécie de justiça neolítica brutal. Enterros de vampiros poloneses. Entre os anos 1600 e 1700 na Polônia, algumas pessoas foram enterradas com foices de seus pescoços ou rochas debaixo dos seus queixos. Estas precauções foram tomadas para evitar que os mortos ressuscitassem como vampiros. Os locais acreditavam que eles podiam retornar para sugar o sangue de amigos e familiares. Em 2014, pesquisadores notaram que os enterros de vampiros no cemitério Drauxo, na Polônia, eram de moradores que não tinham morrido de trauma. Eles provavelmente foram vítimas de uma epidemia de cólera, que os teria derrubado rapidamente. Restos de uma caça às bruxas. Às vezes uma descoberta não precisa envolver ossos para ser arrepiante. Uma igreja do século XV em Aberdeen, na Escócia, contém uma capela como o desenho do vídeo, que possui um pilar de pedra com um anel de ferro, que pode ter sido usado para conter bruxas acusadas em 1597. Aberdeen organizou uma série de julgamentos de bruxas. Cerca de 400 pessoas foram avaliadas, e aproximadamente 200 executadas em um período de 8 meses. As mortes foram macabras. Em um dos casos mais famosos, Jane Wizard foi condenada junto com seu filho Thomas Lewis. Ambos foram estrangulados e queimados. Massacre escocês. Uma tentativa de expandir a biblioteca da Universidade de Durham, no nordeste da Inglaterra, se transformou em uma descoberta dolorosa do século XVII. Arqueólogos encontraram 2 valas comuns contendo 1.700 esqueletos que datam de meados de 1600. Eles são provavelmente os restos de prisioneiros de guerra escoceses capturados durante a Terceira Guerra Civil Inglesa, uma batalha entre parlamentares liderados por Oliver Cromwell e monarquistas leais ao rei Carlos II. Os esqueletos pertenciam a homens entre as idades de 13 e 25 anos, sugerindo que eram militares. Eles mostravam poucos sinais de trauma e provavelmente morreram de doença enquanto estavam presos, sendo posteriormente jogados em valas comuns anônimas. Esqueletos algemados. Com os pescoços flexionados e as mãos
a internet é ruim, né? Peraí, como assim? Internet. Jogados em valas comuns anônimas. Deixa eu voltar lá. Provavelmente são prisioneiros que morreram entre cerca de 650 e 625 a.C. Registros históricos falam de um golpe em 632 a.C. que poderia explicar os corpos. O campeão olímpico Silon tentou tomar o controle de Atenas e falhou. Os corpos podem ser seguidores executados, embora essa interpretação não seja definitiva. Trágico sacrifício. Alpinistas escalando a região do Aconcagua, na Argentina, em 1985, se depararam com uma lembrança sombria do passado, uma múmia de uma criança de 7 anos, situada em uma estrutura de pedra. O menino morreu cerca de 500 anos atrás. Ele provavelmente foi a vítima de um sacrifício, um ritual chamado capacocha, praticado pelo povo inca. Como em jogos vorazes, crianças de regiões rurais eram escolhidas como tributos e levadas para a cidade de Cusco, onde viviam por aproximadamente um ano antes de serem drogadas e muradas em seu túmulo, para morrer de exposição. Muitas múmias exibiam fraturas de crânio, de forma que há um debate sobre como foram mortas. As crianças podem ter sido nocauteadas a fim de diminuir o seu sofrimento, de acordo com os arqueólogos. Filipe II, ou III. Enterrado, exumado, queimado e reenterrado. Esse foi o destino do meio-irmão e sucessor de Alexandre, o Grande, Filipe III da Macedônia, de acordo com textos históricos. Uma tumba real na Grécia contendo os ossos queimados de um homem e uma mulher jovem pode ser local de descanso de Filipe III e sua esposa Eurídice, que foram, respectivamente, morto e forçada a cometer suicídio pela madrasta de Filipe, Olímpia, mãe de Alexandre. Alguns pesquisadores argumentam que o homem na tumba, no entanto, é na verdade Filipe II, pai de Alexandre, o Grande. Isso faria da mulher na tumba Cleópatra, última esposa de Filipe II. Não a famosa rainha egípcia, uma outra Cleópatra. Sacrifício a Zeus. Um menino adolescente enterrado em um antigo altar no Monte Lycaon, na Grécia, pode ter sido um sacrifício ao deus Zeus. O local tem uma associação com o sacrifício humano em textos antigos, incluindo uma lenda de um rei chamado Lycaon que ofereceu um bebê e prontamente se transformou em lobo. A história foi contada pelo escritor Pausanias, que viveu de 110 a 180 d.C. Os pesquisadores não têm certeza se o menino adolescente era um verdadeiro sacrifício, mas este era um lugar em comum para um enterro. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu gostei, e assine nosso canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus e não usem drogas. Não é pra ver vídeo, não. Não é pra ver. Já falei. Come comentando. Então, gente, terminamos por aqui. Então, falou!